Lá no 269 do CPC, qual seria a melhor solução para esse caso? Implicar a hipótese do 269, inciso 1, julgar improcedente por rejeição do pedido do autor que pleiteou essa dívida de obrigação natural. Tá certo? Já que a gente já falou aqui, coisa julgada material, coisa julgada formal, coisa julgada endoprocessual, coisa julgada panprocessual, a pergunta que eu faço agora para vocês é a seguinte: será que só existe coisa julgada material nas hipóteses do 269? Ou será que a gente tem coisa julgada material em outros casos do CPC? Qual que vocês conseguem pensar? Julgamento antecipado da lide. Julgamento antecipado da lide, perfeito. O que mais? Tem algumas que a gente vai ver agora. Fiz a pergunta só para eu beber água, né? Criar aquele suspense. Quais são as outras hipóteses em que você tem uma extinção sem mérito, uma extinção endoprocessual e panprocessual que estão fora da hipótese do 269 do CPC de 73? Você tem uma hipótese que está dentro do próprio 267. Quando vocês olharem aqui, vocês com certeza vão identificar. Dentro do 267, tem uma dessas aqui que vai gerar, dependendo das circunstâncias, uma coisa julgada material. Qual que seria? Quando o juiz indeferir a petição inicial? Não. Quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes? Quando não promover os atos e diligências que lhe competiu ao autor, abandonar a causa por mais de 30 dias? Quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada? Perfeito. Entenderam? Quando o juiz acolhe a alegação de litispendência ou de coisa julgada e de perempção, qual é o efeito que você vai ter? Um efeito de coisa julgada formal, obviamente. O cara não vai mais discutir nada naquele processo, mas você também vai ter uma coisa julgada com efeitos materiais. Numa perempção, em que ele deu causa a uma extinção sem mérito por 3 vezes, ele vai poder entrar de novo? Não. Litispendência, ele vai poder entrar de novo numa demanda que já está em curso? Coisa julgada, ele vai poder entrar de novo com uma demanda que já está em curso? Não. Então, além das hipóteses do 269, a hipótese do 267, inciso 5, também consagra um exemplo de extinção de coisa julgada material, embora esteja no 267. Concordaram? Perfeito? Mesmo ele sendo extinto, uma ação, por exemplo, de coisa julgada, ele sendo extinto sem resolução do mérito, os efeitos dele... Perfeito. O que Letícia falou? Ainda que esse daqui seja um caso de extinção sem mérito, e é um caso de extinção sem mérito, o efeito da coisa julgada aqui seria um efeito de coisa julgada material, impediria um novo ingresso processual. Tanto é assim que lá nessa hipótese do artigo 268 se diz o seguinte, ó, salvo disposto no artigo 267, inciso 5, a extinção do processo não obsta que o autor intente de inovação. Ou seja, em todas as hipóteses do 267, salva do inciso 5, há a formação de uma coisa julgada meramente formal. A contrário senso, na hipótese do artigo 267, inciso 5, o que acontece? Coisa julgada material. Perfeito? Efeitos de uma coisa julgada material. Tanto é assim, aqui no parágrafo único do 268, só para quem quiser depois, está aqui o conceito de perempção, quando você por 3 vezes demanda uma extinção do processo sem resolução de mérito. Essa questão do 267, inciso 5, tanto é verdadeira, que lá no artigo 485, que trata da rescisória, todo mundo já estudou a rescisória, lá no artigo 485 do CPC, de 73, tem uma coisa que eu quero que vocês pensem comigo. Olha o que ele diz. Ele trata das hipóteses de cabimento de uma ação rescisória. A ação rescisória é cabível diante de uma sentença de mérito transitada em julgado, que pode ser rescindida quando tem lá as hipóteses que autorizam uma ação rescisória. O que eu estou destacando ali com vocês? Cabe a ação rescisória da sentença de mérito. Se só cabe a ação rescisória da sentença de mérito, quem é o principal destinatário da ação rescisória? As sentenças que tiveram como fundamento qual artigo? O 269. Perfeito. A principal destinatária da ação rescisória vai ser a hipótese do artigo 269 e dos seus incisos. E no caso que a gente viu do 267, inciso 5, se autorizaria uma ação rescisória? Mais o 267, inciso 5. Por quê? Por mais que não seja uma sentença de mérito,
Como o cara não vai poder entrar de novo, ele vai poder discutir aquilo ali por uma ação rescisória. Então, façam essa remissão depois no 485, lembrando que o 2675 também é uma causa, também é uma questão por força de quem? Do 268, que trouxe essa disposição. Perfeito? Já que a gente falou de ação rescisória, e eu disse para vocês que ia fazer os links, puxa um assunto para outro e depois volta, qual a natureza jurídica da ação rescisória? É um recurso? Não. Ninguém duvida, ninguém tem a menor dúvida disso, não é um recurso. Se não é um recurso, e é uma ação desconstitutiva de coisa julgada, ou declaratória negativa de coisa julgada, qual é a natureza jurídica dessa ação rescisória? Ação. Mas ela é uma ação que visa impugnar o quê? Uma decisão judicial. Quais são as formas de impugnação das decisões judiciais? Recurso, a mais conhecida, ações autônomas e os chamados sucedâneos recursais. O que já vi caindo muitas vezes em prova de múltipla escolha? Quais são os meios de impugnação das decisões judiciais? Recurso, todo mundo lembra. Ação autônoma, todo mundo lembra. O que se esquece? Dos sucedâneos recursais. Por exemplo, mais para frente a gente vai discutir um pouco sobre ele, o incidente de suspensão de segurança. Já ouviram falar disso? Incidente de suspensão de segurança vai acontecer, por exemplo, quando você tem um provimento liminar contra a fazenda pública e aquele provimento, porventura, pode comprometer a economia, a saúde, pode ter um efeito multiplicativo daquela decisão e para evitar o cumprimento daquela decisão liminar, é possível que a fazenda pública faça um sucedâneo recursal de incidente de suspensão de segurança. Não é recurso, não é ação autônoma, mas é um meio de impugnação da decisão judicial. Então você pode ter recurso, sucedâneo e ação autônoma. O que a rescisória é? Uma ação autônoma de impugnação das decisões judiciais. Uma coisa que eu queria discutir com vocês, já que a gente começou a falar de rescisória, é o prazo para você ingressar com ela. A pergunta, qual o prazo para ingressar com a ação rescisória? É fácil. Qual é o prazo? 2 anos do trânsito julgado. Perfeito. Qual é a discussão que está acontecendo agora? Qual é a discussão que pode aparecer na prova de vocês em relação a isso aqui? 2 anos, ninguém duvida. Está lá no 495, o prazo decadencial para você apresentar uma ação rescisória é de 2 anos. Perfeito, que vocês falaram. Como é seu nome? O Leonardo falou. Eu não perguntei antes, desculpa. Letícia e Leonardo. E o seu? Só para eu já... Luiz. Letícia e Leonardo. Luiz. Só para eu já saber de cabeça. Só L, viu? 3 L's. Contados do trânsito em julgado da decisão. Perfeito. Mas por que eu provoquei isso para vocês? Da decisão de mérito. E há aqui uma controvérsia jurisprudencial sobre contados do trânsito em julgado a partir de quando? 2 anos, ninguém duvida. 2 anos, prazo decadencial. Mas a partir de quando é que se inicia esses 2 anos? A partir de quando que você conta? Ali o artigo falou trânsito em julgado. Como é que a gente vai contar? 2 posições. Sempre tem que ter 2 posições para ficar mais feliz, né? Letícia abriu um sorriso aqui. Quando é que você começa a contar esse prazo decadencial de 2 anos? Depende. Depende se você vai olhar para a jurisprudência do STJ ou se você vai olhar para a jurisprudência do STF. Daqui a pouco a gente vai ver jurisprudência do TST, que por isso que eu chamei a atenção aqui, pode aparecer na prova de vocês. Para o STJ, você tem uma súmula que trata especificamente dessa matéria, que é a súmula 401, dizendo o seguinte: o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível nenhum recurso do último provimento jurisdicional. Então, como é que funciona para o STJ? Como é que funciona para o STJ? Deixa eu escrever aqui para vocês. Você tem lá uma demanda em que você pleiteou, por exemplo, o A ingressou com uma demanda pleiteando danos morais e danos materiais. Perfeito? Nessa demanda, o juiz obrigatoriamente tem que julgar procedente as duas ou improcedente as duas, ou ele pode julgar um procedente e o outro improcedente. Perfeito. Ele pode julgar essa daqui, por exemplo, procedente, e pode julgar essa daqui improcedente. Isso daqui, a gente vai ver mais na frente, vai ter o nome de teoria dos capítulos da sentença. É possível que uma sentença seja cindida em capítulos. Um capítulo julgando procedente os danos morais, um capítulo julgando improcedente os danos materiais. É muito comum você ter improcedência de dano material quando você não prova o dano material.
Geralmente o dano moral ele é chamado de in re ipsa. Vocês vão ver isso em civil provavelmente. Dano moral é in re ipsa, porque você não precisa provar a prova do prejuízo. Basta que alguém comprove o dano, o nexo causal e a conduta. Não precisa você provar que ficou triste. Tristeza é um efeito do dano moral. Você tem que provar só que aquilo ali aconteceu. O dano material não. Você tem que provar o seu prejuízo. Quanto de lucro cessante você teve, quanto de dano emergente você teve. Então é muito comum você ter uma improcedência nesse caso, quando você não comprova isso daí. Então, tudo bem, posso ter uma procedência aqui e uma improcedência aqui. Perfeito. O fato é, isso é possível porque você reconhece que a sentença tem capítulos. E os capítulos da sentença podem experimentar trânsitos em julgado diferentes, em momentos distintos. O que pode acontecer aqui? Procedência. Perfeito. Ou vamos pensar uma hipótese também de improcedência. Só que aqui em danos morais o cara teve que pagar só R$1.000. Ele considerou baixo o valor. Aqui, como era muito alto, 1 milhão, ele resolveu recorrer. Em 15 dias, se ele não tiver advogados diferentes, se ele não for litisconsórcio com outro com procuradores diferentes, se ele não for a fazenda pública, se ele não tiver nenhuma condição especial, ele vai ter 15 dias para fazer a apelação dele. Esse daqui, que ele se conformou, ele não fez nada. Então, em 15 dias, ele teria para fazer uma apelação sobre isso aqui. Se ele se manteve inerte, em 15 dias houve o que aqui? Um trânsito em julgado dessa decisão dos danos morais. Essa é a posição do STJ. Qual é a posição do STJ? Por mais que você tenha aqui uma coisa julgada e aqui você só vá formar a coisa julgada lá na frente, ou no RESP, ou no RE, muito depois, o que o STJ entende? O prazo da ação rescisória... Acho que não está pressionando a câmera. Tá. O prazo da ação rescisória, súmula 401 do STJ, se iniciaria quando? A partir do trânsito em julgado dessa decisão aqui. Por mais que aqui já houvesse o trânsito julgado anterior. Só que essa, entenderam? Só que essa é a posição do STJ. Só se iniciaria o prazo de 2 anos, ainda que ele depois percebesse que ele queria discutir isso aqui, ele só poderia discutir 2 anos depois do trânsito em julgado dessa decisão. Da última decisão de mérito daquilo ali. No seu material, professor, está TST, mas acho que é STJ, perfeito, obrigado. É bom escrever na tela, né? Eu fico me lembrando de criança, eu escrevia na parede, minha mãe odiava. STJ, mas deu um prazer aqui escrever na tela. Me amarro. Nessa súmula 401 do STJ, o que acontece? Você podia mesmo escrever na TV, não podia? Agora me bateu um sentimento de culpa. No STJ, o que vai acontecer? Você vai contar os 2 anos da última decisão que resolveu o mérito daquela demanda. Por exemplo, você chegou lá no STJ e houve um não conhecimento de um RESP. Não houve trânsito em julgado da decisão material. Você vai contar a rescisória a partir da última decisão de mérito. Pode ser apelação, pode ser um embargo de declaração, depende. Se um não conhecimento de um recurso extraordinário, obstaria que você contasse o prazo a partir dali. Mas ainda assim você ia ter que esperar os 2, STJ. Como é que funciona para o STF? O que o STF decidiu em relação a isso daqui? O STF tem um posicionamento diferente. O STF reconhece aquela teoria que eu falei para vocês, que é a teoria dos capítulos da sentença. Para o STJ você ia ter que esperar tudo para poder efetivamente apresentar a sua ação rescisória. Para o STF, não. O STF reconhece a teoria dos capítulos da sentença, que pode aparecer na prova também como sinônimo de coisa julgada progressiva. O que é coisa julgada progressiva? Nada mais é do que isso aqui que a gente viu. Aqui houve um trânsito em julgado em relação aos danos morais. Aqui houve um trânsito em julgado em relação aos danos materiais posterior. Isso é a coisa julgada progressiva. Coisa julgada progressiva, ela pode ser entendida como um sinônimo de teoria dos capítulos da sentença a partir do momento em que você reconhece que há formas diferentes, há tempos diferentes de uma decisão judicial. Para o STF, então, o que vai acontecer? Você vai cindir a coisa julgada e você vai ter 2 prazos para a apresentação de uma ação rescisória. Segundo decidiu a primeira turma do STF, o prazo decadencial de 2 anos da ação rescisória, no caso da existência de capítulos autônomos, deve ser contado do trânsito em julgado de cada decisão, cada capítulo. Perfeito? O que eu quero que vocês se lembrem e por que isso pode ser importante para a prova de vocês? Porque em âmbito do TST, agora sim o TST, Luiz,
Em âmbito do TST, você tem uma súmula, a súmula 100, que é bem conhecida essa daqui, que trata da rescisória em âmbito da Justiça do Trabalho. Lá na ação rescisória da Justiça do Trabalho, você tem uma posição semelhante a qual dos dois? STJ ou STF? Olha o inciso 1 da súmula 100. Conta-se o prazo da ação rescisória, o prazo decadencial, do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Para o TST, qual é a primeira diferença? Você não precisa de uma decisão de mérito. Nesse nosso exemplo aqui que eu falei do não conhecimento de um RESP ou de um RE, para o TST, aquela decisão seria o termo inicial para você contar uma ação rescisória. É bem diferente. Bem diferente. Até do STF. Até do STF. Qual é a semelhança? A parte que está em azul. Havendo recurso parcial, que é isso aqui que a gente viu, havendo recurso parcial, o trânsito em julgado se dá em momentos e tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão. Ou seja, temos 3 regimes jurídicos. STJ, prazo de 2 anos a partir da última decisão. STF, contamos o trânsito em julgado da coisa julgada progressiva. Vários trânsitos em julgado, vários inícios de prazo de ação rescisória. Para o TST, peculiaridade. Eu também reconheço uma ação submetida a uma coisa julgada progressiva, mas qual é a peculiaridade? Para o TST, a coisa julgada pode ser de mérito ou não. Mas com relação à contagem do TST, vai ser a partir da última decisão. Em relação à contagem do TST, ele também autoriza os capítulos da sentença. Você vai ter vários. Aqui, deixa eu voltar lá. Cadê? É o inciso 2 da súmula 100, ó. Da sentença, né? Se for parcial, aí é de casa. Isso. Sempre na hipótese da sentença parcial. Inciso 2. Havendo recurso parcial, ou coisa julgada progressiva, ou a adoção da teoria dos capítulos da sentença, o trânsito em julgado se dá em momentos e tribunais diferentes, e você vai contar o prazo decadencial quando? Você vai contar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado de cada decisão. Esse primeiro e O primeiro é uma peculiaridade do TST. A segunda não, é igual ao Não, tá. STF. Aí, inciso 1, no caso, então, se o recurso for tipo integral, é isso? No caso do inciso 1, o que vai acontecer? Qual é a importância do inciso 1? É você saber isso daqui. No caso do inciso 1, perfeito, entendi agora a sua pergunta, Letícia. Se não for um recurso parcial, você vai aplicar a mesma lógica do STJ, última decisão. Mas qual é a principal coisa desse inciso 1? É você entender que para o TST pode ser um provimento de mérito ou não. E a outra peculiaridade, em relação ao inciso 2, ele é igual ao que decidiu recentemente o STF. Aqui é diferente, embaixo é igual. Perfeito? Rescisória é um bom tema, porque por mais que seja simples, eles adoram perguntar isso porque tem essas diferenças, é bom vocês conhecerem. A propositura de ação rescisória depende do esgotamento das instâncias ordinárias? O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse nosso exemplo aqui, eu quis fazer uma ação rescisória, mas nesse nosso caso aqui, eu não apelei. Certo? Não apelei. Ou seja, eu não esgotei as minhas instâncias ordinárias. O que cabia aqui ainda? Apelação. Se fosse decisão não unânime, cabia o quê? Embargos infringentes, que vão ser extintos no novo CPC. Embora você tenha ali uma infringência automática, que daqui a pouco eu vou falar com vocês. Você poderia fazer RE, podia fazer REST, você tinha uma série de recursos cabíveis. Não fica, Luiz? O que você acha, Letícia? Eu acho que precisa botar. Não, eu não peguei. Ah, tá. No caso da rescisória, nesse nosso exemplo aqui, eu não apelei e não esgotei as minhas instâncias ordinárias. Não depende. Não depende, ó? A teoria da capitulação, não. E aí, Letícia? Mudou? Mudou de opinião? Ó, Só você ficar condicionando, né?
E mais do que isso, rescisória não é recurso. Você não precisa esgotar instância ordinária. Convencemos aqui a Letícia, ó, ganhamos uma adesão. Isso não é necessário e há uma súmula confirmando isso, que é a súmula 514 do STF, dizendo o seguinte: admite-se ação rescisória, ainda que contra ela você não tenha esgotado todos os recursos anteriores. Você não precisa do esgotamento das instâncias ordinárias para propor uma ação rescisória. Você pode propor a sua ação rescisória, ainda que você nem tenha apelado. Perfeito? Sei que já está perto da hora do intervalo, mas só para não cortar o tema no meio, vou continuar aqui, só para a gente tratar de um tema semelhante. Para apresentar a ação rescisória, você não precisa esgotar as instâncias ordinárias. Perfeito. E para o RESP e para o RE, você precisa esgotar as instâncias ordinárias? Depende. Eu ia falar que sim, por conta da supressão de instâncias, mas... Uma decisão interlocutória cabe. Depende. Isso que eu ia falar, depende. Caberia o agravo. Se você não interpuser um agravo, ainda assim vai caber um RESP e um RE? Se não interpuser... Vamos desenhar aqui para ficar mais claro. Vou usar o mesmo exemplo daqui para ficar fácil. Nesse caso aqui, eu não apelei. Então, transitou em julgado, capítulo da sentença. Em relação aos danos materiais, o que eu fiz? Eu apelei. O julgado no tribunal foi unânime. Caberia o que depois disso? Depois da apelação com acordo unânime. Caberia unânime. Um recurso especial, se fosse o caso de legislação infraconstitucional, ou um recurso extraordinário, se fosse o caso de infração à Constituição da República. Eu apelo, faço depois, foi uma decisão unânime, não cabe embargos infringentes. Logo depois, o que eu faço? Posso fazer meu RESP e meu RE. Eu esgotei as instâncias ordinárias. Embargo de declaração não é necessário, porque ele não é um recurso inerente, efetivamente, ao que você quer discutir do mérito. Ele não se dispõe a reformar a decisão. Ele só vai aclarar alguma omissão, obscuridade ou contradição do julgado. Então, você não conta o embargo de declaração. Nesse caso aqui, se eu apelo e tenho uma decisão unânime, posso fazer meu RESP e meu RE. A hipótese diferente aqui seria o seguinte. Vamos supor que eu não tenha apelado, ou eu apelei. E no outro caso, o que aconteceu? Eu apelei e tive um acórdão não unânime. Quando eu tenho um acórdão não unânime, o que é cabível aqui? Embargos infringentes, pelo menos, enquanto ainda não seguir vigendo o novo CPC. Cabe embargos infringentes. Se eu não interpuser um embargo infringente, vai caber RESP e RE? É a pergunta que eu fiz para vocês. Para RESP e RE, eu tenho que esgotar as instâncias ordinárias? Sim ou não? Para o RESP e para o RE, a gente não aplica a lógica da ação rescisória. Para o RESP e para o RE, você tem sim que esgotar as instâncias ordinárias. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui, cabiam embargos infringentes e eu não fiz, o meu RESP e o meu RE não vai ser conhecido. Porque eu tinha que ter interposto um embargo infringente. Eu tinha que ter esgotado as instâncias ordinárias. Se eu não fizer isso, meus recursos extraordinários não vão ser conhecidos. Por ausência de condições de ação, nesse caso? Vai ser uma ausência de pressuposto de recorribilidade. Lembra? Legitimidade, preparo, cabimento, interesse processual. Um desses pressupostos de recurso você vai enquadrar ali para não conhecer daquele recurso. Qual pressuposto? Pressuposto formal de não esgotar as instâncias ordinárias. Nesse caso aqui que eu desenhei ali para vocês, eu nem precisava desenhar porque já estava ali no slide. Se eu coloco a minha apelação e tenho uma reforma unânime, não cabe embargos infringentes. Posso fazer logo depois um RESP e um RE. Se for reformado por maioria, ou seja, uma decisão não unânime, cabe embargos infringentes, o meu RESP e o meu RE vai estar submetido à apreciação de um embargos infringente. Embargos infringentes são lá no 530, já falei para vocês que vão sair no novo CPC, mas foi criado um mecanismo de infringência automática. O embargos infringentes protelava a decisão da demanda. Só que o que aconteceu? Por mais que ele protelasse a decisão da demanda, ele foi extinto como recurso típico no novo CPC, mas qual foi a criação que se deu lá?
Se você tiver um acórdão não unânime, você cria uma espécie de infringência automática. Então, toda e qualquer decisão não unânime seria submetida ao julgamento de um colegiado. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, que eu sei que está lá no novo CPC. O artigo 530 traz duas hipóteses de cabimento dos embargos infringentes que vocês não podem se esquecer. Julgamento não unânime, todo mundo se lembra. Só qual é o outro caso que as pessoas geralmente se esquecem? Julgamento não unânime em grau de apelação que apreciou uma sentença de mérito. Só cabe embargos infringentes da decisão não unânime de mérito. Não cabe se não for de mérito. E mais do que isso, também são cabíveis embargos infringentes quando se julga procedente uma ação rescisória. Só quando se julga procedente. Se houver uma decisão não unânime de improcedência de uma ação rescisória, não é caso de embargos infringentes. Por que não? Porque se a ação rescisória foi julgada improcedente, você não rescindiu coisa julgada alguma. Então não há infringência. Só há infringência aqui se a ação rescisória for julgada procedente. E só assim é que você autoriza um embargo infringente. Nessa ideia de teoria dos capítulos da decisão, você podia ter uma reforma unânime em relação a uma matéria e uma reforma não unânime em relação a outra. Volta aqui no nosso exemplo dos danos materiais e danos morais. Vamos supor que eu tenha apelado nas duas questões. Eu apelei tanto em relação aos danos materiais quanto em relação aos danos morais, certo? Apelei nos dois casos. Apelei nos dois casos e no tribunal, quais foram as decisões? Em relação ao dano moral, acórdão unânime, reformando. Em relação aos danos materiais, apelei, acórdão não unânime em relação aos danos materiais. Perfeito? Duas procedências jurisdicionais, dois provimentos jurisdicionais. Um unânime, um não unânime em sede de tribunal. Se a gente aplica a teoria dos capítulos da sentença, qual recurso seria cabível em relação a isso aqui? A decisão unânime que reformou uma sentença de primeiro grau. RE/RES, perfeito. Qual seria o recurso cabível nesse aqui? Não unânime que reformou sentença de primeiro grau. Embargos infringentes, perfeito. Se você junta tudo que a gente aprendeu até agora e aplica a teoria dos capítulos da sentença, o que a gente teria aqui? Uma coisa julgada progressiva. A gente teria que aguardar o conhecimento desses embargos infringentes para poder promover a interposição do RESP do RE. Tanto isso é verdade que lá no artigo 498 do CPC, você tem essa disposição. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime e maioria de votos, o que acontece? O prazo para o recurso extraordinário e recurso especial fica sobrestado até a intimação da decisão nos embargos. Isso daqui, o artigo 498, ele confirma a adoção pelo CPC anterior da teoria dos capítulos da sentença, que talvez desse razão ao STF naquela questão de contagem do prazo da rescisória, que por mais que não seja um recurso, você pode se valer desse entendimento para reconhecer que aqui eu vou ficar aguardando a interposição do RESP do RE e aqui eu vou ter que fazer o quê? Um embargo infringente para discutir essa matéria. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Se eu não faço embargos infringentes em relação a isso aqui, eu não vou poder fazer RESP e RE em relação a isso. Claro que eu vou poder fazer em relação aqui. Mas esse daqui, eu teria perdido a oportunidade de recorrer. Tá certo? Antes da gente seguir para o intervalo, vou deixar um exercício para vocês irem pensando e na volta do intervalo a gente responde. Para impugnar o acórdão não unânime do Tribunal de Justiça que tenha julgado improcedente a ação rescisória, qual é o recurso cabível? Acórdão não unânime que julgou improcedente a ação rescisória. Qual é o recurso cabível? 5 alternativas. Pensa aí, depois do intervalo a gente volta com a resposta. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Daqui a pouco a gente volta, bebe água, daqui a pouco a gente se vê. Até mais.